Olá! O conteúdo que você vai assistir agora foi gravado durante o EdTech Meeting 2024, que em sua 10ª edição contou com o tema Colaboração e Reinvenção em Tempos de Complexidade. Todo esse conteúdo aconteceu aqui, na Arena do Produtor, no EdTech Innovation. Eu sou a Aline Amorim, sou especialista de inovação corporativa do PwC AgTech Innovation. Estou muito feliz de abrir o segundo dia do EdTech Meeting aqui na Arena do Produtor, para falar um pouquinho sobre rastreabilidade, sobre genética na cadeia da pecuária. E aí, muitos de vocês já devem ter escutado ou até imaginam que quando a gente fala de adoção de tecnologia, a agricultura fica muito à frente da pecuária. Mas não é bem assim. Hoje a gente vai falar de rastreabilidade e quando a gente fala desse termo na cadeia de leite e de carne, a pecuária dá uma aula aí para toda a cadeia, para todo o setor. E para contribuir aqui com o nosso bate-papo, a gente falar sobre como a genética de ponta e as boas práticas de manejo, a sanidade animal contribuem para a rastreabilidade, eu gostaria de convidar os nossos painelistas para se apresentar brevemente, falando um pouquinho sobre suas experiências e suas trajetórias nesse setor. E aí eu vou começar aqui com o André. André, poderia se apresentar para a gente? Obrigado, Aline. Muito bom estar aqui com vocês. Eu sou o André, eu sou fundador da Ag3, um dos sócios, e a gente trabalha com rastreabilidade focado em diversas cadeias diferentes. A gente trabalha com algodão, com soja, com café. Estamos aprendendo bastante com pecuária no último ano. E aí muito com uma visão de rastreabilidade como ferramenta de gestão de cadeias produtivas, né? Como é que a gente utiliza dados de diversas etapas e fontes diferentes para possibilitar uma gestão de cadeia mais efetiva, ter ganhos operacionais, acesso ao mercado, agregação de valor. A gente vai falar bastante sobre isso aqui. Tudo bom, pessoal? Bom dia. Sou Jean Kleber Diniz, cuido das operações da Ceva, sou vice-presidente Brasil da Ceva Saúde Animal. Ceva Saúde Animal é uma empresa, a quinta empresa de saúde animal do mundo, uma empresa francesa. No Brasil, nós temos 3 plantas de produção aqui. Produzimos hoje tecnologias de ponta em vacinas de todas as classes, vetorizadas, recombinantes, RNA ou vacinas muito avançadas. E essa operação é fundamental no processo de rastreabilidade de segurança alimentar, onde a gente tem mercados, acesso hoje como o maior exportador de carne bovina do mundo, o maior exportador de carne de aves do mundo, como o quarto na cadeia de suínos. A gente tem essa responsabilidade de saúde animal de preservar essa saúde para poder ter o acesso ao consumidor livre, né? Sou médico veterinário, me especializei na área de marketing e administração e trabalho hoje há quase 36 anos na área do agronegócio, 33 deles ligados à indústria de farmacêutica da saúde animal, tá bom? Prazer estar aqui com vocês hoje. Bom dia a todos. Primeiramente agradecer a Aline, a Natália, todo o pessoal da PwC AgTech pelo convite. Eu sou o Ricardo Abreu, sou zootecnista, formado há 26 anos lá na FZEA, lá na USP em Pirassununga. Trabalhei 21 anos numa central de inseminação artificial chamada Lagoa da Serra, então tive a oportunidade de começar lá como estagiário e também ter um contato direto, né, com criadores na parte da genética, tanto na genética registrada quanto também no gado comercial. E desde 2019 eu estou como o gestor dentro do departamento de fomento da ABCZ. A ABCZ é a Associação Brasileira dos Criadores de Zebu, com sede em Uberaba, e nós temos 25 escritórios técnicos regionais espalhados pelo Brasil inteiro. Está aqui conosco também o Cristiano, que é o nosso técnico de campo da ABCZ, onde a gente acredita, para ter a consistência das informações, a ABCZ é uma entidade centenária, ela fez 100 anos em 2019, então são praticamente aí, 105 anos de atuação, são mais de 25 mil associados, todos, obviamente, pecuaristas de carne e leite de zebu. E a gente acredita que a informação e o melhoramento genético não se faz à distância. Então é importante, né, e por isso que a BCZ tem, além dos seus 25 escritórios, nós temos os nossos 103 técnicos de campo junto ao criador, para poder ter a consistência das informações. E falar desse tema de rastreabilidade é ter informação, o poder da informação e a confiabilidade dela. E isso a BCZ faz através do registro genealógico há praticamente 105 anos, que é a nossa ferramenta, né, carro-chefe, diríamos assim. Para registrar um animal, a gente tem que ter informação consistenciadas e auditorias dessas informações que o criador, junto com os nossos técnicos, informam e auditam. E também
a informação através do Programa de Melhoramento Genético de Zebuínos, que é o PMGZ, há 56 anos para o gado registrado de todas as raças zebuínas, e desde 2018 também a BCZ disponibiliza o PMGZ comercial, que é as ferramentas e o know-how da BCZ para o gado cara limpa, que é o gado, né, o foco nas matrizes, nas fêmeas cara limpa. Então tem tudo a ver, né, os produtos e serviços da nossa entidade com o tema, com rastreabilidade, e ter para a gente uma satisfação estar aqui junto com o André, com o Stefan e com a coordenação da Aline aí e contribuir dentro desse tema tão importante, né? E o Brasil, além de ser o celeiro do mundo, está de olhos voltados nesse tema, até pela questão de acordos que estão chegando aí dentro dos seus prazos. Show de bola. E, Ricardo, eu adorei ter descoberto que a gente compartilha o carinho pela zootecnia lá em Pirassununga, né, FISEA. Isso é muito, muito legal, assim, né, poder trocar essa experiência. E aí, já aproveitando para dar esse pontapé inicial no nosso painel, a gente sabe, então, que genética é pilar essencial quando a gente fala de carne de qualidade, leite de qualidade, e também quando a gente está falando de rastreabilidade, porque, afinal de contas, é a origem, né, do produto final. E aí eu queria que você contasse para a gente sobre o trabalho da BCZ com o protocolo de certificação de raças e como que a BCZ tem contribuído também para os seus associados em alcançar o máximo do potencial dos rebanhos. Olha, bem interessante essa questão, né? Eu trazer de uma maneira bem didática para todos vocês. Eu acredito que a rastreabilidade ela é uma gestão, né, operacional das informações e tem que ser essas informações consistenciadas dentro de um protocolo operacional, diríamos assim. A BCZ, ela nasceu de um grupo de criadores lá na região de Uberaba, era chamado, né, Sociedade Rural do Triângulo Mineiro, isso em 1919, tem toda essa estrada, como eu disse para vocês, percorrida, mas foi com a necessidade dos criadores, num primeiro momento, eles definirem um protocolo de cada raça zebuína que vinha, né, as raças zebuínas não nasceram no Brasil, vieram importadas da Índia. E tem tudo a ver com essa questão de abrir o Brasil, a pecuária bovina, né? Eu digo que o Brasil foi aberto aqui do Sudeste, Centro-Oeste e Norte, graças à pata do boi. E essa pata do boi é zebu porque é um animal adaptado. Para quem não é do meio, toda raça bovina que tem o cupim, ela é zebuína. E por que tem um cupim? Porque é uma estrutura do animal de reserva energética. Mas esse animal não nasceu aqui, ele veio importado, né, inicialmente em 1848, de um casal importado de animais Nelore, de um zoológico da Suíça pela família Lengruber, do Rio de Janeiro, em 1848. E nessa trajetória de 1848, com as outras importações, que é a última oficial, né, e quantidade de 1.100, 1.200 animais de todas as raças zebuínas foi em 1960, a última importação, o Brasil totalizou 6.500 animais importados do Paquistão e da Índia, raça que tem cupim. O Zerá Gir, né, o Brahma veio dos Estados Unidos em 94 depois, o Nelore, e naquela época das importações, o foco era o leite. Então foi muito forte o foco no Gir e no Guzerá, mas veio o Nelore, veio também todas as raças do cupim, a raça Cindy veio depois. Então 6.200 animais, até 1960, vieram das raças zebuínas. O Brasil é o maior rebanho comercial do mundo hoje, todos nós sabemos disso, né? O IBGE, a NOPEC, Scott fala ali, né, mesmo com o excesso de abate de fêmeas, pelo próprio ciclo pecuário, fala-se de 190, 200, 220 milhões de cabeças, mas se a gente focar nesses números, né, para lá ou para cá e trazer um pensamento para as fêmeas, o Brasil é o país que mais tem fêmeas de corte com idade para emprenhar, são mais de 61 milhões de fêmeas, né? A parte de sanidade, importante disso, nutricional, de aspectos reprodutivos. O Brasil é o país que insemina mais as fêmeas de corte do que de leite. É o único país no mundo que vende mais sêmen de corte e insemina mais do que de leite. Mas vamos lá, onde eu quero chegar, porque tem tudo a ver com a rastreabilidade. Nós vemos milhões de animais das raças taurinas importadas, né? O curraleiro veio de Portugal, o caracu, né, que é mais conhecido, da Espanha, do Portugal, veio mais de 7 milhões milhões de animais durante de 1500 para cá, importados das raças taurinas da Europa. Desse total de animais que eu falei bovinos no Brasil, 80% deles tranquilamente tem genética zebuína.
por característica da adaptabilidade. Então, vejam, 6 mil e poucos animais zebu, né, peregrinou e teve a influência da genética no Brasil, principalmente na produção de corte. E por que isso? Por questão de adaptabilidade e o casamento perfeito da genética zebuína com braquiária, que veio na década de 70, e as grandes empresas de sanidade, de inseminação, começaram também nessa década de 70, então começou a ter mais tecnologia de utilizar esses animais, né, que se adaptaram a um casamento perfeito na nutrição, sanidade e a própria raça da adaptabilidade, que são as raças zebuínas, e conquistou o Brasil e abriu realmente o Brasil. O Brasil hoje é um celeiro, né, em produção de carne e leite nessa base. Mas nós temos ainda muito a percorrer. A questão da rastreabilidade da ABCZ informação, nós temos que disponibilizar e entregar informação de qualidade ao pecuarista, que é o que nós fazemos para os sócios da ABCZ em 25 mil associados, né? O que tem por trás da marca do caranguejo na face do animal até a desmama, que é na face esquerda, que é o caranguejo, e depois numa auditoria final do nosso técnico de campo no animal macho ou fêmea sobrando na perna direita. O que tem por trás ali? Tem informações consistenciadas, tem informações auditadas, né, dentro de um protocolo, né, feito sobre o padrão racial da raça zebuína, das informações consistenciadas desde esse animal antes de nascer, né, o acasalamento dirigido, comunicação de cobertura, comunicação de nascimento, as pesagens, isso é todo o currículo produtivo e reprodutivo desse animal, ele é acompanhado de perto e gera informação que hoje está na palma da mão, até de consulta pública, caso o criador, né, e a grande maioria autoriza, no ABCZ Mobile, no site da ABCZ, você com um registro que é único dentro do Sistema Único de Identificação dos Animais Registrados zebuínos, você, né, tem todas as informações desse currículo produtivo e reprodutivo de macho e fêmea. Então, a ABCZ já faz isso praticamente há 106 anos, gerar informação com consistência, né, para os animais registrados. O que eu acredito que nós temos que expandir isso, né, a gente estava falando aqui, num bom sentido, das dores da pecuária de corte, né, o nosso grande criador, consumidor da genética zebuína registrada e provada, quando eu falo que esse animal tem avaliação genética, é o rebanho comercial. Como eu falei, o Brasil tem o maior rebanho comercial do mundo. São 61,4 milhões de fêmeas com idade para emprenhar. Então, imagina esse volume. Quantos de fato usam tecnologia para emprenhar através da ATF e touros melhoradores? Fazendo uma conta rápida, em torno de 29 milhões de fêmeas no Brasil por ano são cobertas com touros que têm lastro, registrados, PO, e com avaliação genética, que é o combo completo. Mas nós temos 48% das fêmeas no Brasil, que dá quase 30 milhões de fêmeas de corte com idade para emprenhar, que estão sendo emprenhadas por boi de boiada. O que é o boi de boiada? Aquele boi que não tem informação. O criador olhou aquele boi, chamou a atenção dele em relação ao lote, levou para a reprodução. Ele não tem lastro, ele não tem informação, ele não tem rastreabilidade. Então, eu acredito que o grande oceano azul, e falar em rastreabilidade, e você fez uma analogia com a agricultura, por que o pecuarista de corte, ele investe 5 mil, 6 mil, 8 mil, 10 mil num boi de boiada sem informação, sem lastro? E a gente fica pensando muito nisso, porque de cada 10 doses de qualquer touro zebu PO que está nas diversas centrais de inseminação artificial no Brasil, 9 doses, para não falar 9 doses e meia, que eu não vou cortar a paleta no meio, mas mais 95% é para emprenhar fêmea comercial. Então, esse é grande oceano azul, e nós temos que olhar para esse pecuarista. Então, a rastreabilidade, nós fazemos isso, a ABCZ faz isso, né, com as informações consistenciadas, nós temos que levar isso para o criador, consumidor de genética, direta ou indiretamente, por monta natural, inseminação, que usa tecnologia, para ele conhecer as suas fêmeas, porque o criador, para a gente rastrear do rebanho comercial, ele tem que ter a informação. Tem vários rebanhos que inseminam, o criador não identifica a vaca. Quantas propriedades rurais de corte no Brasil não tem balança? Várias. Quantos criadores que usam a tecnologia da inseminação e não tem um brete? Então falta informação, identificação, falta um protocolo. Agora, por que ele não faz isso, que é a analogia com a agricultura? Porque se o cara vai plantar, qual que é a primeira coisa que ele faz na fazenda? Então, acho que tem muito agrônomo aqui, né? O que é a primeira coisa? Eu vou plantar, né, naquela área da fazenda, na minha propriedade. O que ele faz? Primeira coisa, análise do solo, não é? Para ver o que ele precisa complementar junto ao técnico, ao agrônomo, que ele precisa colocar ali no solo. Então,
Aí ele vai escolher a semente. Ele não escolhe a semente pela cor. Isso é soja, milho é mais amarelinha. Não, é por toda a informação técnica. Então vai nascer o produto, ele faz acompanhamento. Então a analogia, para não me estender muito, né, Aline? Do agricultor, que a terra, para o pecuarista, a terra no pecuarista é como se fosse a fêmea. Então, será que o nosso criador conhece o grande patrimônio dentro do sistema de cria que gera informação? Porque a gente só mede aquilo que nasce. Então, essa analogia da fêmea nós temos que levar, que culturalmente o criador, principalmente de corte, ele não está muito preocupado com a fêmea dele. Ele fica preocupado com o boi gordo, com os touros que ele vai colocar, e as fêmeas geralmente são colocadas à parte. Então, nós precisamos mudar isso, porque subir a régua da fêmea, levar informação confiável, e aí vem a rastreabilidade, nós temos esse oceano azul para a gente estar trabalhando. Não, perfeito, Ricardo. E acho que para além da genética, quando a gente fala de rastreabilidade, de eficiência produtiva, de qualidade do produto final, também não tem como não passar por sanidade, por bem-estar animal e por manejo. E aí eu gostaria que o Jean Kleber trouxesse, a partir da experiência, né, de vice-presidente de uma das principais empresas de saúde animal, representantes aí no mercado, a experiência de médico veterinário, a importância da sanidade, do bem-estar, principalmente quando a gente fala de antecipar crises no rebanho, né? Então, qual que é a importância disso, Jean Kleber, quando a gente fala de qualidade e de rastreabilidade? Obrigado, Aline. É o seguinte, eu acho que a sanidade é a parte fundamental, olhando o acesso ao mercado. Imaginando que hoje nós conseguimos ser o maior exportador de carne bovina, com grandes exemplos de rastreabilidade das outras cadeias, né? De aves, de suínos já evoluindo muito. Nós conquistamos isso tudo com base em sanidade e informação. Rastreabilidade, 100%. Sem isso, a gente não teria avançado em mais de 155. Sem isso, a gente não tinha conquistado boa parte do que nós conquistamos em bovino. Mas, infelizmente, a gente tem um grande caminho pela frente na pecuária, onde a rastreabilidade é importante. E a sanidade é que faz você estar apto, a mesmo tendo a rastreabilidade, conseguir prever ou se precaver de problemas que vão te impedir o acesso ao mercado. Vamos dar algum exemplo para a gente pensar nisso, né? Nós acabamos de passar num processo de saída da vacina de febre aftosa do Brasil, né? De uma busca na erradicação da febre aftosa, depois de um tempo sem quadros de febre aftosa. O Brasil, com um rebanho de mais de 200 milhões de cabeças, era o maior parque de produção de vacina de febre aftosa no mundo. Nós chegamos a ter parque aqui para 320 milhões de doses de vacina de aftosa, produzindo, tá? Isso foi entrando num processo de diminuição para poder fazer as retiradas por estados, com atropelos que a gente sabe quais são, né? Não cumprimos o programa, viramos ele, as empresas começaram a sair da atividade e hoje, infelizmente, se foi o parque de produção de vacina de aftosa do Brasil. Nós não tivemos uma iniciativa muito forte para segurar, ao menos para poder ter a possibilidade de ter uma vacina sendo produzida nacionalmente. Nós fomos a última empresa a fechar as portas, né, da fábrica. Nós, Ouro Fino e a MSD, fomos as três últimas empresas, né? A MSD saiu e depois nós, Ouro Fino, na sequência, a Ouro Fino e nós. E hoje a gente não tem capacidade de se proteger no caso de um quadro de aftose, né? O entendimento é que com 2 milhões de doses a gente fazia um anel sanitário para poder proteger o Brasil num surto de aftose. Quem já viu um surto de aftosa sabe como ela funciona, né? Um animal tomando água aqui e o outro a 10 quilômetros lá se contagiando dentro de um rio em movimento. É um picornavírus super complexo, né? E a gente hoje passa por alguns riscos sanitários que a gente poderia ter evitado com alguns processos. Então, a gente tem muita suscetibilidade no termo rastreabilidade. Vamos dar um exemplo de pecuária de março do ano passado, suspeita de caso de vaca louca no Brasil, né? De encefalite espongiforme. Qual o procedimento? Pelos nossos acordos comerciais de exportação de carne, nós imediatamente bloqueamos a exportação, proativamente. O Ministério da Agricultura bloqueia a exportação, avisando que existe um caso suspeito, e é assim que acontece. A minha esposa é do mapa, e é assim que acontece. Eles bloqueiam. O que aconteceu conosco? Com esse animal suspeito de positivo, que foi negado depois. 90 dias sem exportação para a China, nosso maior consumidor de carne bovina. Uma situação complicando no ciclo da pecuária no momento ruim, que já estava no momento ruim, e que foi ocasionando uma piora dos preços
constantemente nesses 90 dias que impactou na exportação do Brasil anual, essa precaução. E quando esse animal estava suspeito, o que aconteceu? A gente precisava saber de onde ele veio, quanto tempo demorou isso, para conseguir descobrir que esse animal era um animal totalmente fora de rebanho, não era importante, foi uma ocasião ter aparecido uma suspeita que não se comprova, outro pepino, para poder comprovar, nós temos que pegar o material e mandar para o Canadá, para comprovar se é ou não é, para esperar essa resposta, para poder acessar o mercado. Então a gente tem muita suscetibilidade de saúde, né? Indo para o lado da produção direta, na reprodução, por exemplo, o ano passado nós lançamos o primeiro hormônio recombinante de reprodução no mundo inteiro, na medicina veterinária, aqui no Brasil. Um FSH que não usa pituitária de suíno abatida para ser produzido. Primeira vez que a gente começou a lançar o pé em hormônios que não usam animais para produção. E esse ano, agora, no meio do ano, nós tivemos a felicidade e lançamos o segundo hormônio recombinante do mundo no Brasil, como palco para lançar tecnologias únicas mundiais. E nós lançamos um ECG que não utiliza éguas prenhas para se produzir. Porque o ECG você emprenha a égua e fica sangrando ela durante a gestação para produzir uma dose de hormônio para poder fazer uma inseminação, fazer uma IATF numa vaca. E a gente conseguiu produzir isso. Hoje você tem protocolo, e nós lançamos esse protocolo completo agora, em agosto, no SBTE, um lançamento de você poder fazer um protocolo inteiro da reprodução sem usar um animal para produzir os hormônios que vão entrar na reprodução. E isso é um avanço que a gente está conseguindo no Brasil. Nós temos um centro de pesquisa de ruminantes global aqui no Brasil, justamente para buscar tecnologias. E isso tem gerado uma aceleração na parte sanitária, de desde a origem lá, você conseguir fazer uma IATF sem usar um produto de origem animal para fazer, ou seja, dando possibilidades da gente abrir novos mercados para isso, que nem a Europa tem hoje, tá? Eles usam os ECGs tradicionais e a gente consegue no Brasil já ter acesso a uma tecnologia que hoje só tem aqui e nós lançamos na Argentina. E você consegue hoje fazer uma tecnologia aqui e na Argentina hoje única no mundo para poder fazer a reprodução. A sanidade ela é um seguro que custa muito barato, né? Se você imaginar a cadeia mais complexa aí de sanidade, vacina intensiva, que a Aves hoje custa 1,4% do custo. Uma empresa que use um processo muito seguro gasta 2% do custo de um animal. Quanto vale um animal gordo? Quanto que vale hoje um animal para abate? Quantos mil, Ricardo? R$6.000. Então a gente às vezes está preocupado em tirar uma vacina de R$1,50 de um processo de R$1,50, que no máximo na vida do animal ele ia gastar, quem sabe, 6, se ele demorar muito para ficar pronto, né? Muito, gastando muito R$6, para proteger um animal de R$6.000. E o acesso ao mercado do maior exportador de carne do mundo. Então imagina como é complexa essa situação de entender que o investimento em sanidade endossa o final do processo. E aí entra a rastreabilidade como passo fundamental. Acho que a responsabilidade do André aqui vai ser grande nesse painel, que tudo vai convergir para ele, mas queira ou não queira, a sanidade endossa isso. O próximo passo disso é conseguir ter maior rastreabilidade, que nós não temos, do animal que é exportado. Embora nós não conseguimos ainda ter toda essa. Por quê? Porque aquele sêmen de qualidade vai para o animal comum e desaparece no processo, né? Às vezes. Esse processo vai ser fundamental para a gente conseguir um dia, se tiver um quadro sanitário, qual seja, nós conseguimos fechar uma região, ou fechar uma origem, ou conseguir trazer de volta o porquê desse quadro e poder fechar uma área, que é o que a avicultura busca fazer, e já tem uma boa parte disso, que é a regionalização. Você consegue falar, eu tive um quadro, por exemplo, no Triângulo Mineiro, então eu consigo bloquear que o Triângulo Mineiro não vai exportar para alguns mercados. Os outros mercados continuam tudo tranquilo. A rastreabilidade vai ser fundamental para isso. A sanidade é o que dá o endosso, porque hoje você tem tecnologias vacinais que você protege o animal a vida inteira, com uma dose. Você tem tecnologias vindo aí, não posso falar muito disso, senão eu entrego coisas que eu não posso, mas as tecnologias recombinantes que produziram esses hormônios são as mesmas que estão entrando dentro das vacinas que vocês vão ver daqui a 2, 3, 4, 5 anos. Hoje uma vacina, às vezes, ela tem tanto antígeno dentro, um exemplo de uma vacina de Clostridium aí, né? Você tem 10, 9, 11 antígenos dentro, ou seja, você não tem nem espaço para esse antígeno todo dentro da vacina. Então você consegue enxugar isso tudo usando uma parte do que gera a imunidade, sem ter que usar um vírus ou uma bactéria, nesse caso do Clostridium, morta e inativada, viva inativada, ou morta como uma vacina oleosa. Você consegue fazer isso só com partículas virais, coisa que realidade em outras espécies. Hoje a avicultura, a base da avicultura são vacinas vetorizadas, um vírus vivo, você quebra o DNA dele, enfia o DNA de outro vírus dentro, inserta ele ali e esse vírus
continua se multiplicando. E você aplica no animal e ele protege para aquele vírus vivo e para uma outra doença que tem o DNA sem ter nenhum vírus dentro. E hoje a gente faz isso 2 vezes no mesmo vírus. Consegue insertar 2 DNAs em partes diferentes do vírus e conseguir fazer ele se multiplicar gerando imunidade para 3 doenças ao mesmo tempo, sem ter que usar um vírus de verdade, sem ter que manipular um vírus ou coisa assim. Então a minha preocupação, eu acho que, Aline, é a gente conseguir entender a sanidade como esse endosso tão barato que existe, né? Por outro lado, buscar as novas tecnologias que estão aí, principalmente na área de reprodução. Acho que a nossa maior oportunidade é isso, é conseguir voar. Reprodução cresce 20% a 23% ao ano no Brasil, fora agora na onda baixa que a gente diminuiu 20%. Tenho certeza que, pelo que a gente vê do mercado, 25, 26, começo de 27, isso vai voar e vai voltar a taxas bem maiores do que os 20, 22, 23% anteriores, e a gente está vendo isso nessa estação de reprodução. Preço já da arroba acenando bem uma recuperação na Bolsa de Futuro, e que endossa, é lógico, o pecuarista buscar mais tecnologia para ter um produto de qualidade e rastreável para a gente poder continuar sendo o maior exportador do mundo de carne bovina. E acho que o que a gente tira da sua fala também é a complexidade, né, de ter múltiplos fatores que influenciam e não influenciam pouco, né? Qualquer movimentação ali já influencia muito na cadeia produtiva, e a gente entende a importância da gestão da informação, da adoção de tecnologia. E aí, André, que baita responsabilidade a rastreabilidade. Você viu que foram jogando aqui para você, né? E aí, já fazendo esse gancho, queria que você trouxesse, André, sobre a adoção de tecnologia em rastreabilidade. Qual que é o cenário que a gente tem hoje na pecuária? E aí, já aproveitando, trazendo o nosso case aqui do painel também, sobre a colaboração e a conexão que vocês têm hoje, multi-stakeholder, mas principalmente ali com o CNA, no desenvolvimento de uma plataforma para a gestão dos protocolos de produtos de origem animal. Como que foi essa experiência? Como que tem sido esse desenvolvimento e qual que é esse cenário hoje para a pecuária? Legal, responsabilidade. Não, acho que assim, não existe como a gente fazer um processo seja de genética ou sanidade animal sem um processo de rastreabilidade, né? Vocês mencionaram aqui, então, na genética você vai trazer até o avô, a genética, enfim, na sanidade, você não tem como fazer esse processo sem a rastreabilidade. A visão que a gente olha na Ag3 é como é que a gente consegue agregar essas informações de protocolos distintos, seja de genética, de sanidade animal ou outras informações, para agregar valor ao produto e conseguir, com isso, investir mais em genética e saúde animal. Acho que esse é o ciclo. E a pecuária vem passando por uma pressão, assim como todo o setor, por mais transparência, por mais rastreabilidade. Isso não é novidade para ninguém. E aí tem várias iniciativas hoje para responder essas pressões, né? Uma delas aqui para citar é a Mesa Brasileira da Pecuária Sustentável, inclusive a SEVA faz parte. Então, uma iniciativa multissetorial que traz indústria, traz entidades representantes dos produtores, traz empresas de insumo, processadores, redes de supermercados, para realmente fazer uma organização multissetorial para discutir como é que a gente faz essa rastreabilidade, juntando todas as informações de ponta a ponta para atender essas pressões, né? Então, na Mesa Brasileira da Pecuária Sustentável, já tem um capítulo, um grupo de trabalho exclusivamente focado em rastreabilidade, tem outro em genética e segurança animal, mas tem um foco em rastreabilidade, e se fala muito em tecnologia, né? E aí a gente traz um pouco de paralelo com outras cadeias que a gente vê a rastreabilidade ser implementada, já trazendo alguns elementos que querem ser implementados aqui na pecuária, né? A gente fala bastante de tecnologia para rastreabilidade, mas eu acho que o ponto mais importante é essa organização setorial mesmo, é o offline mesmo. Se você não tem o acordo entre a cadeia inteira em padrões que vão ser seguidos, em codificações únicas, como é que essa informação trafega ao longo da cadeia, você nunca vai ter essa rastreabilidade, né? Então, por exemplo, a gente faz um trabalho super interessante na cadeia do algodão, junto com a Brapa, já há alguns anos, que possibilita a rastreabilidade de uma peça de roupa no final da cadeia até a fazenda ou as fazendas que produziram algodão para aquela peça específica. E se você olhar lá atrás, o trabalho que foi feito pela Brapa há quase 20 anos,
Hoje, quase 90% das fazendas de algodão são certificadas pela Abrapa. Tem todo um processo de codificação único nas algodoeiras, que já segue um código de barra, que você lendo aquele código de barra, você sabe de qual fazenda que veio aquele algodão, qual processo de certificação, você consegue ter acesso à documentação da certificação, e aí ficou, a partir disso, muito mais fácil você integrar o resto da cadeia. Eu falo isso porque a gente discute bastante a parte de identificação individual do animal, como é que eu monitoro o animal nas outras etapas, né, de cria, recria, engorda, não somente na última etapa, antes do frigorífico, né. E a CNA, ela faz um trabalho, né, a CNA é uma das principais a principal entidade aí de representação do agro e participa de formação de várias políticas públicas, e o trabalho deles antecede bastante isso, né? Então, a CNA hoje é responsável pela gestão de diversos protocolos de rastreabilidade animal. Então, tem os protocolos de rastreabilidade de adesão voluntária, isso é uma lei lá de 2009 com o decreto de 2011 posterior, que rege aí sobre a rastreabilidade e os protocolos de adesão voluntária. Então já tem várias atividades aí que a CNA faz em relação a isso, né? Então, existe os protocolos força de lei para fazer essa rastreabilidade e cabe à CNA hoje fazer a gestão, ou seja, registrar todas as informações das associações de raça que fazem essa rastreabilidade, mas também existem outros protocolos de adesão voluntária focados em sistemas de produção, né? Então, protocolos ligados à sustentabilidade. Então, tem protocolo por exemplo, né, de produção sustentável de bezerros, que controla desde a identificação individual do animal, mas também toda a parte de cheque socioambiental de cada uma das propriedades onde esse animal passa até o abate. E tem outros protocolos de outras espécies também, né? Então, tem protocolo de produção suína, equina e por aí vai. Parte da responsabilidade da CNA é fazer o registro informatizado de toda essa informação desses protocolos, né? Então, cada protocolo tem um acordo específico, tem um protocolo, obviamente, específico de dados que são registrados. Então, algumas vão pegar, como eu falei, o ciclo de vida inteiro do animal, vão pegar dados de genética, de saúde animal. Esses protocolos são homologados junto ao mapa e cabe à CNA fazer essa gestão. E esse controle informatizado desses protocolos é que coube a gente fazer o registro, né? Então, o trabalho que a gente faz é engraçado, né? Porque a nossa empresa chama AgTrace, e esse sistema que foi desenvolvido pela CNA lá atrás chama AgriTrace. Então, é uma confusão no nome aqui. E aí a CNA já vinha fazendo com a plataforma antiga, desenvolvida internamente, e o ano passado ela migrou esse sistema informatizado para AgTrace. O nome e a identidade visual vai continuar tudo como AgriTrace Animal, mas a gente que faz toda essa gestão, né? E aí registrando esses dados todos desses protocolos diversos para basicamente agregação de valor, né? A gente vai falar um pouco disso também, eu acho, mas como é que juntando toda essa informação a gente chega no final e gera mais valor para o produtor para que ele possa reinvestir em questões como genética e saúde animal. Então, já até aproveitando que você falou sobre gerar valor, e aí, antes de passar aqui para a nossa pergunta, eu já quero que vocês se preparem para fazer as perguntas de vocês. Então, a gente vai ter um momento aqui para o público, e aí é só levantar a mão que o nosso staff vai levando aí o microfone para vocês. E aí você trouxe sobre isso, né, André, sobre gerar valor. E aí, quando a gente fala de rastreabilidade, enfim, requer uma movimentação lá na ponta da cadeia, no campo, com o pecuarista, com o produtor. Como que ele se insere, né, nesse movimento, uma vez que a gente está falando de uma gestão de informação muito importante que precisa sair do papel. Então, como que isso gera valor para ele e como que ele se insere nisso? E aí eu gostaria que os três respondessem essa pergunta, né, sobre suas perspectivas diferentes, mas vou começar com o André. Não, bacana. Hoje já são 22 protocolos homologados pelo mapa e sob gestão da CNA, então tem diversas associações aí que são responsáveis por esses protocolos. Acho que vários desses protocolos ainda estão inativos, né? E aí a gente está num trabalho aí de adesão de alguns desses protocolos. Mas acho que o passo inicial é, sem dúvida, procurar no site da CNA quais são os protocolos e fazer o contato. E aí, falando de oportunidade e agregação de valor, a CNA levanta esse dado anualmente, né? Então, trazendo um dado do ano passado, a média de ganho
na ponta paga pelo frigorífico foi de 6,5%, né, de pagamento adicional pelo preço da arroba por ter algum desses protocolos de rastreabilidade. Foram, em 2023, cerca de 500 mil animais rastreados. Isso foi um aumento aí de 23% em relação ao ano anterior. E a gente tem visto que tem crescido bem rápido. Então, foram 150 milhões de reais pagos em premium por causa da utilização desses protocolos. Tem outros benefícios, tem benefício, inclusive, de alguns protocolos de incentivo fiscal. Tem um protocolo de produção da carne do Pantanal, que tem 50% de isenção do ICMS, no pagamento do ICMS. Então, aí é mais na prática mesmo de como é que traz esse benefício real para o produtor. Acho que a gente está, quando a gente olha para 500 mil animais e toda a explicação do Ricardo, ainda nós estamos bem no início, né? Mas eu acho que as exigências do mercado e do consumidor que a gente tem visto cada vez mais, acho que vão dar uma acelerada rápido nessa curva. Bom, saúde, eu acho que a inserção do produtor, a tecnologia tem mudado muito rápido, né? E o produtor, a adoção da tecnologia tem mudado muito rápido. A IETF, eu acho que é o grande exemplo, né? A reprodução artificial que provoca um rendimento muito maior foi um dos exemplos. A rastreabilidade é um grande exemplo que está evoluindo. Em sanidade, a gente tem muito para evoluir, eu acho. Em sanidade, o produtor conseguir se inserir com o animal com o menor risco possível para poder acessar o mercado, o menor risco possível e a maior rastreabilidade possível de origem de produto, faz com que isso coloque ele num patamar diferente para poder entrar nessa cadeia. Uma grande parte ainda, isso tem evoluído no Brasil, o Ministério da Agricultura tem feito altas exigências sobre os produtos veterinários, as empresas que não tinham condição de poder botar um produto de alta qualidade estão sofrendo todas elas, e nós igual, porque todos os produtos nas renovações de registro hoje você tem uma exigência muito maior. O Brasil é um dos países mais difíceis de registrar produto veterinário no mundo. Nós lançamos um produto agora em agosto também, em julho, perdão, que ele deu entrada em 2016. Foi aprovado em janeiro de 24. Tamanho as exigências que tinham sobre o produto, porque ele era um produto um ectoparasitário que, além de puron, ele era espotom. Então, você atirava ele daqui a 4 metros de distância, ele gruda no animal e aí age. Então, o cara consegue fazer de cima do cavalo, né? Uma coisa assim. Mas demorou 8 anos para conseguir um registro de um produto. Então, isso tira muita maleabilidade, muita agilidade do mercado brasileiro, de verdade tira, mas, por outro lado, dá um crivo de critério cada vez maior. E isso tem gerado que tem desaparecido vários produtos do mercado veterinário. Quer dizer, tem que ter um nível de qualidade hoje muito maior para se manter, visto o número de empresas nacionais que eram menores que não conseguiram acompanhar essa evolução do registro. Tudo isso faz com que a gente acredite que a gente tem cada vez mais produtos de qualidade, de todas as empresas, né? Que a gente tem acesso a muitas grandes empresas nacionais, boas empresas do mundo inteiro, que te dão acesso a produtos totalmente rastreáveis dentro de casa, porque lembra que enquanto eu tenho a carne do boi, que veio desse boi, não é eu rastrear o boi, eu tenho que rastrear a genética do boi, tudo que vem com ela, mas tem que rastrear tudo que ele comeu, e dentro do que ele comeu tem um grão que tem toda aquela rastreabilidade que o André estava falando, que tem que ser factível, porque você vai exportar essa carne, com todo o produto que foi usado, com cada injeção que esse animal levou para um tratamento, qual seja, cada produto que ele levou, para poder fazer com que ele chegue lá no final em condições de ser um animal rastreável 100%, né? E com uma qualidade sanitária suficiente a acessar esses mercados, principalmente no que tange às zoonoses. E o Brasil, nisso, a gente tem uma estrutura muito boa de defesa, mas temos um risco hoje, 2 riscos muito grandes no Brasil. A Argentina, por exemplo, retirou a vacina de febre aftosa, em 2 anos e meio teve uma volta e voltou a vacinar. O Uruguai determinou agora, no último PNEFA, que ele não tira, que ele vai ser livre com vacinação, porque ele consegue exportar para todos os mercados que ele quer, sendo livre, mas mantendo a vacinação. Nós estamos sem vacinação, como vários países da América Latina decidiram migrar e caminhar para o caminho sem vacina. Mas hoje, a febre aftosa é um risco no Brasil. E se ela voltar, a gente vai ter muita complicação de controle nesse momento, porque as fábricas foram parando. Por outro lado, o risco da influenza aviária é um grande risco para nós, na pecuária também, porque a influenza aviária, eu sou responsável por todas as áreas na SEB. A influenza aviária em aves, para quem exporta 35%, 37% de carne para fora, se a gente tiver um bloqueio imediato para um quadro de influenza, sobra 50% mais disponibilidade de carne no mercado. O que isso vai fazer com a carne bovina, carne suína, se eu tiver frango a R$1?
Então, a gente tem um impacto muito grande. É a mesma coisa, se eu pegar o tanto da exportação bovina, hoje 25% da produção, e jogar ele para o mercado interno, são 33% de disponibilidade maior de carne dentro do Brasil. O que acontece? O que acontece com todas as carnes? Então, hoje a gente tem uma cadeia de exportação muito grande, já, mas que um bloqueio imediato pode causar uma inundação do mercado interno muito rápida, sem capacidade de absorção desse tamanho, ainda mais com uma condição inflacionária, com um pouco de tendência que está fazendo a gente aumentar a taxa Selic de volta para tentar conter a inflação. Ou seja, imagina isso entrando no sistema, uma carne despencando de preço. Então, esses dois riscos hoje eu acho que são fundamentais e entra aí o processo de rastreabilidade por trás dele, da sanidade, podendo sustentar isso daí. Eu acho que o produtor tem que entender isso bem, o produtor de carne bovina, como o de aves entendeu lá no passado, como o de suínos evoluiu para isso muito rápido e conseguiu começar a crescer a exportação, e agora a pecuária, já como maior exportadora do mundo, numa velocidade muito grande de aumento de rastreabilidade, que vai ser a essência. Sem isso, a gente não vai andar para frente. Muito bom. Vamos lá, na genética, né? A genética tem uma importância também como a sanidade, a gestão da informação, a nutrição, com todos os pilares da produtividade na pecuária de corte, que a genética é um dos insumos que ela perpetua por todas as gerações. Então, quando a gente mexe com o melhoramento genético, a genética é uma responsabilidade muito grande, porque nós, como técnico, como associação, se a gente indica para o criador utilizar determinado touro ZBPO, que é melhorador, essa informação tem que ter confiabilidade, tem que ter consistência, porque ele vai ter uma influência nos índices de produtividade do usuário da genética. E o usuário da genética, tanto da genética registrada, quanto também do rebanho comercial. Tem algum que é criador aqui de pecuária de corte? O senhor. E eu vejo a rastreabilidade, ela tem que ser simples, né, André? Tem que ser um negócio porque o criador não aguenta mais você comentou, né, do registro desse, entre aspas, custo Brasil, tem que ser um negócio prático, simples, e arroz com feijão bem feito. Porque a questão da rastreabilidade tem que trazer agregação de valor. Agora, nós como criadores, como técnicos, nós temos que fazer o nosso dever de casa. O senhor não manda no mercado, né? O senhor manda onde? Dentro da porteira. Então, eu tenho que fazer a minha gestão da minha propriedade em todos os sentidos para que ela tenha rentabilidade. E a rastreabilidade agrega valor em eu conhecer o meu rebanho, conhecer as minhas fêmeas, destinar ser mais produtivo possível dentro da realidade do meu sistema de produção, e eu tenho que comprovar que eu estou fazendo isso. Mas comprovar para quem? Para o frigorífico? Para a associação? Não, isso tem que ser natural de você, como criador, fazer, porque você tem que mostrar isso para o consumidor que paga a conta lá no final. A dona de casa tem que conhecer essa historinha. E tem algumas fazendas pontuais que contam muito bem essa historinha e agregam valor. Porque a grande maioria de nós criadores, a gente tem que ligar para a indústria frigorífica para que ela coloque o preço no meu produto. Não é isso? Estou com a carga de boi aqui para ser abatido, de macho, etc. Qual preço você está pagando hoje? Então a gente fica muito dependente do ciclo pecuário. Então, nós como criadores, onde nós temos poder? Dentro da porteira, fazer a gestão, utilizar uma rastreabilidade e uma consistência dessa informação para que eu conheça o meu rebanho, agregue valor em cima disso e eu mostre não só para toda a cadeia, mas principalmente para o nosso consumidor final, consumidor da carne bovina. Então, parece meio que simples, mas tem que ser, nessa linha, eu acredito, óbvio, agregar. Então, o protocolo da rastreabilidade, né, da CNA, junto com as associações, tem que ser simples. Nós temos que pensar no produtor e toda a cadeia. E nós, como a BCZ, de agregar valor, a gente vem também na nossa responsabilidade de representar 25 mil associados e também toda a cadeia da pecuária zebuína de corte de leite, de colocar todas as empresas que fazem parte do setor em conversar. Dar um exemplo, está nascendo um projeto chamado PMGZ Carne, que é uma demanda vinda da indústria frigorífica que ela mencionou assim para a gente. A BCZ, eu mensuro todos os meus abates anuais e em 20 anos nós tínhamos um boi que na média era de 16 arrobas aos 36 meses. A gente viu uma evolução de 15 anos para cá, no peso de carcaça de 4,5 arrobas a 5 arrobas de incremento e a diminuição da idade.
opa, então o que ela está mostrando? A gente está usando os insumos, a genética melhoradora, a base está melhorando, eu estou colocando mais peso nessa carcaça em menos tempo, então o criador está fazendo a lição de casa. Está gerando valor? Pontualmente, né? Em algumas, mas a grande maioria ainda é commodity. Então a gente sabe do poder da genética melhoradora do Zebu PO no rebanho comercial. O incremento dessas 4 a 5 arrobas em 15 anos, a gente sabe que tem influência forte da genética do Zebu PO, principalmente em cima do rebanho comercial. E a indústria já mostrou e quer traçar um protocolo de boas intenções. Por que isso é importante para ela? Porque ela é o sonho que ela está observando. É ter mais carne em menos tempo de qualidade para atingir mercados mais voltados, exigentes em qualidade. Agora, quanto que isso vai remunerar para o criador? Então, a lição de casa, em resumo, o criador tem que conhecer o seu rebanho, fazer a lição de casa, a gestão do que ele tem dentro da porteira, porque quando vir os protocolos da CNA, da rastreabilidade, ele fala assim, não, isso aqui eu já tenho, isso aqui eu já faço porque eu preciso, e agregar valor, pensar nisso. Como que eu agrego valor dentro da pecuária? Mas no caso da genética, reforçando para finalizar, é muito importante, é uma responsabilidade muito grande, porque é o único insumo que perpetua por várias gerações dentro da propriedade, seja de corte, seja de leite. Show de baita aula que a gente está tendo aqui nesse painel hoje. Pessoal, a gente tem tempo para uma pergunta, então... Para o ímpar. Quem vai? Eu vou puxar a sardinha aqui pro produtor. Bem, vamos lá, vou fazer marketing aqui, pode ser? Meu nome é Paulo, a fazenda é Agropecuária Olhos d'Água, então quem tiver prazer de fuçar na Instagram, Agropecuária Olhos d'Água, vai aparecer lá um EM, que eu vou falar para vocês. A fazenda atualmente a terceira geração que é proprietária, então a fazenda começou na década de 40, o avô, aí foi o filho, agora estão com netos, e já tem mais 2 gerações para baixo que já nasceram também. A gente faz algumas coisas do tipo, assim, a geração passada, se eu falasse que eu ia ter um médico veterinário residente na fazenda, não ia acreditar. Se eu falasse que eu ia fazer inseminação todas as fêmeas possíveis, não ia acreditar. Se eu ia fazer desafio de precocidade, inseminar com 13, 14 meses uma fêmea, é impossível. Bem, hoje a gente faz transplante de embrião, tipo uns 300 transplantes de embrião por ano. Isso melhora muito a genética. A gente faz parte de uma associação, de uma ONG, que chama CIA Melhoria Genética, que é uma das que fazem gado SAPE. A BCZ é outra que faz o gado SAPE também. Eu acho que tem mais umas 3 ou 4, não é isso? A BCZ só tem o rebanho PO, a gente não tem o certificado só o rebanho registrado, a BCZ, e nós temos um PMZ comercial com foco nas fêmeas, cara limpa, mas... Não tem um SAPE. Não tem um SAPE. Mas acho que tem 5 associações que fazem o SAPE, que é o enfoque de melhorar geneticamente a cada ano. Então, se eu tenho um touro muito bom esse ano, o ano que vem ele já fica um pouquinho menos bom. A geração seguinte já é melhor que a geração anterior. Então, vamos supor, o que está acontecendo é que as fêmeas do rebanho da fazenda estão cada vez mais jovens, porque cada vez mais a vaca errada tem menos genética, menos qualidade, e é impressionante o que é a melhoria genética, que agrega valor em tudo. É impressionante muda a cara do gado. Então, por exemplo, na nossa fazenda, o trato do animal vem sendo focado totalmente. Se eu tenho uma vaca que se estressou no curral, ela já não vai ter cria, ela já vai para o abate. Então, hoje em dia, não tem cachorro no curral, não tem ninguém cutucando o touro com uma vara, é tudo ou com uma bandeirinha ou sem nada nas mãos. Então, um estresse do gado no curral já começa a ganhar performance. Então, hoje eu entro num pasto com 300 vacas, cheio de bezerrinho, menos de 30 dias, e ando no meio delas sem problema nenhum. Gado Nelor, fazer isso? Aonde? Como? Não, essa é a realidade que a gente já tem na fazenda. Tem um programa da JBS que chama Fazenda Nota 10. O que é essa Fazenda Nota 10? São uma ideia de melhorar a gestão de fazenda de pecuária de corte. Tem 500 e poucas fazendas. A que foi campeã no último ano foi a nossa. Agropecuária Olhos d'Água. Se entrar no programa Giro do Boi e procurar lá a Fazenda Nota 10, vai aparecer a Agropecuária Olhos d'Água como a número 1. Então, a gente tem uma performance comparada com outras 500 fazendas, a gente é o número 1. Tem a genética com a C Melhoramentos e, aparentemente,
tecnicamente, a gente acredita que seja a melhor ONG com relação a SAPE. São 100 e poucas fazendas, Brasil, Paraguai, Bolívia e Colômbia. Então já está olhando para o mundo a coisa. E assim vai. Eu estou cheio de perguntas para vocês agora. Como reduzir o fazendeiro pode reduzir o risco com relação a os dois assuntos que você citou, tanto uma doença em outras proteínas animais, quanto com a fitose? Acho que o principal, Paulo, obrigado. Eu acho que o principal, Paulo, começa, às vezes a gente tem erros muito grosseiros ainda em fazendas muito tecnificadas. Por exemplo, você pega um animal chegando na parte de abate e coloca um antibiótico nele, qual seja, e até de uma procedência o mais barato que você encontrou. E dentro dele pode ter resíduo de outro. E você injetou dentro do animal esse resíduo. Um nitrofurano, uma dioxina, uma ivermectina que não deveria estar numa oxitetraciclina ou o que seja. Então, esses cuidados básicos de entender o que eu vou colocar na sanidade ou como que eu vou proteger o meu plantel com produtos suficientemente bons de qualidade para poder garantir que você não estragou tudo que você fez, né, na hora final do animal, e isso principalmente os ectoparasitários. Nós estamos passando por uma legislação agora que deve entrar em vigor a partir de dezembro, provavelmente, onde a gente tira os organofosforados do uso do gado. É um grande avanço. Nós perdemos 3 produtos, isso acontece realmente em setembro, mas a gente está há 10 anos desenvolvendo produto para não depender disso, que já está registrado também e já está em uso, um desses que a gente lançou. Então, a indústria tem que se mover junto para poder te permitir não usar esses produtos que são permitidos hoje, mas que te deixam sem acesso. No caso das vacinas, aí muito mais importante. Você não consegue fazer nada com a fitose hoje. Por quê? Você não pode vacinar o que não é permitido se vacinar. Você não tem como fazer. O problema maior é o que nós deixamos de fazer. Porque a gente tinha 2 ciclos de vacinação de aftosa obrigatória que fazia o gado extensivo a ir para o curral. E quando ele vinha para o curral, ele tomava a vacina de clostrídio, a vacina de raiva, tomava um ectoparasitário, um endectocida e voltava para o pasto. Sabe o que aconteceu com a vacina de raiva esse ano? Nós estamos usando 20% menos vacina de raiva esse ano. 20% a menos animal vacinado. A legislação de raiva ainda tem suscetibilidade, porque um estado é obrigatório, o outro não. Quer dizer, se vier um morcego, ele tem que parar na fronteira e voltar, porque não pode passar, porque o outro estado não vacina. A gente ainda tem os gaps aí legislativos. Mas o que eu tenho que fazer? É não parar de botar uma vacina num gado. Não parar de usar um endectocida que vai te dar qualidade de couro, vai te dar acesso ao mercado, ter a rastreabilidade de tudo que você usar lá, pedir que tenha e perguntar para as empresas, tuas fornecedoras, primeiro, quanto eu posso saber que você tem controle da tua cadeia? Eu garanto que a maioria não são multinacionais só, qualquer empresa de bom porte e controlada vai ter, mas não parar de usar, não parar de ter o teu controle e ter o melhor status imunitário que o teu gado possa ter. Imunidade é estresse provoca imunidade, pior qualidade da carne, mas tudo que você conseguir melhorar a capacidade dele responder, e para isso também tem produtos que melhoram a condição imunitária, a nutrição é o fundamental, sem dúvida, para você ter o gado na melhor condição imunitária possível e biossegurança. Entrada e saída de fazenda, fronteira, divisa, trabalhar os teus vizinhos. Por quê? Porque se ele tiver um problema, vai vir para você. Então, começar a fazer um trabalho na tua região para poder também proteger que o teu anel sanitário seja bom. Você pode usar o melhor produto possível e o teu vizinho desprotegido, vai ser um problema para você. Parou de vacinar raiva porque ele não precisa pegar mais o animal, aí ele não vacina mais. Puxa vida. Então, tentar trazer de volta vocês que são bem tecnificados, fazer a movimentação como a mesa da pecuária sustentável propõe, nós somos parte dela, que é tentar fazer uma pecuária sustentável, mas biosegura, que a gente consiga ter produto de qualidade movendo todo o mercado. Acho que isso é o que a gente consegue fazer bem. Pessoal, eu vou até tomar a liberdade para pedir para que vocês se conectem com os 3 para estender a conversa aqui do painel. E já agradeço muito a participação de vocês 3. Foi uma... A gente não tem tempo. Mas estendem aqui a conversa do painel, foi muito legal. Acho que foi uma baita aula aqui sobre pecuária, sobre manejo. Eu, pessoalmente, adorei voltar às minhas origens zootecnista aqui nesse painel, foi muito legal. Agradeço a participação de vocês. Em nome do AGTech Innovation, também agradeço a participação de todos que assistiram e que participaram aqui desse momento. E aproveitem o segundo dia do AGTech Meeting, se conectem com os nossos painelistas e aproveitem aí todo o resto do dia e os conteúdos. Muito obrigada. Espero que esse conteúdo tenha sido útil para você. Fique ligado nas nossas mídias sociais e não perca a oportunidade de participar do próximo AGTech Meeting.